E aí, tudo bem? Hoje a gente vai mergulhar a fundo num chamado que é, assim, o coração da fé cristã, a evangelização. E mais do que só entender o como, a gente vai descobrir o porquê, a razão por trás de compartilhar as boas novas. Para nos guiar nessa jornada, temos aqui um roteiro bem completo. E olha, o ponto de partida de tudo é essa passagem, conhecida como a Grande Comissão. Isso aqui não é uma sugestão, sabe? É uma ordem direta. É o apito inicial que define a missão da igreja e o nosso propósito no mundo. Então, o nosso caminho vai ser esse aqui. Primeiro, vamos entender o coração da missão. Depois, a gente mergulha na essência do Evangelho. Em seguida, vemos como aplicar isso no dia a dia, como superar os desafios e, por fim, como ter uma vida de testemunho. Bora lá, então? Beleza. Vamos começar pelo começo, né? É super importante a gente entender de cara que evangelizar não é só mais uma tarefa na lista de afazeres da igreja. É muito mais que isso. É como um convite para participar do plano eterno de Deus, para sentir o pulsar do coração dele em busca da humanidade. E aqui a gente se depara com uma questão que parece um paradoxo, né? Peraí, se Deus é soberano e já sabe de tudo, por que a gente precisa evangelizar? A resposta, na verdade, vira essa pergunta de ponta cabeça. É exatamente por ele ser soberano que a gente evangeliza. Deus escolheu nos usar como seus instrumentos. Então, nossa obediência não é opcional, ela é parte do processo divino. E essa pergunta do apóstolo Paulo, nossa, ela é direta e reta, não é? Chega a ser desconcertante. Ela deixa muito claro uma lógica divina. A fé vem quando a gente ouve a palavra. E para alguém ouvir, bom, alguém precisa falar. Isso torna o nosso papel, poxa, indispensável na missão. Tá, mas então, qual é a nossa motivação? O que nos impulsiona? Olha, não é só sobre cumprir um dever. É uma resposta que vem de dentro, do coração. É o nosso amor por Deus, é o amor pelas pessoas ao nosso redor, é gratidão por tudo que recebemos e aquela compaixão que o próprio Jesus nos ensinou. No fim das contas, a motivação nasce de um lugar de adoração. Beleza, já entendemos o porquê. Agora, bora entender o quê. O que, afinal de contas, são essas boas novas que a gente tanto fala? É fundamental ter isso bem claro na mente e no coração antes de sair por aí compartilhando. E olha, é super importante a gente saber diferenciar as coisas aqui. O Evangelho não é um manual de autoajuda para ter uma vida melhor, nem um programa religioso cheio de regras. O centro de tudo é isto. São as boas novas de que Deus, em Cristo, reconciliou pecadores consigo mesmo. O foco total está na obra completa da cruz e da ressurreição. E para a gente não se perder, dá para a gente resumir essa mensagem poderosa em 5 pilares. Começa com a santidade de Deus, o padrão perfeito. Continua com a realidade do homem caído, incapaz de se salvar. Aí entra Cristo, como o único Redentor. A salvação vem pela graça soberana de Deus, não por mérito nosso. E, finalmente, é recebida através da fé salvadora. Esse é o Evangelho completo. Certo. Chega de teoria, vamos para a prática. Como é que a gente vive essa missão no meio da correria do dia a dia? Vamos ver como isso se desenrola primeiro dentro da gente e depois nas nossas atitudes. Pois é, antes da gente falar qualquer coisa para fora, o trabalho começa aqui dentro. Um testemunho que realmente impacta nasce de uma vida próxima de Deus. Isso significa uma vida de oração, um mergulho na palavra, uma busca diária por santificação e, acima de tudo, uma dependência total do Espírito Santo. Porque no final é Ele quem convence, não o nosso discurso bonito. E aí, quando a porta se abre, quando surge a chance de falar, como a gente faz? Tem um passo a passo que pode ajudar bastante. Primeiro, ore. Segundo, ouça com atenção para entender a pessoa. Depois, compartilhe a mensagem de um jeito simples e claro. Apresente o evangelho completo, sem cortes. E por fim, convide a pessoa a refletir e a orar. É como plantar uma semente com muito cuidado e amor. E claro, né? Em pleno século XXI, a gente não pode esquecer do maior campo missionário que existe hoje. A internet. Essa frase aqui é genial. Pensa só, redes sociais, vídeos, podcasts, tudo isso se torna um púlpito moderno que pode alcançar gente que talvez nunca pisaria numa igreja. Bom, mas nem tudo são flores, né? Falar sobre o evangelismo é também falar sobre os desafios que aparecem. O medo de ser rejeitado, a insegurança de não saber o que dizer, isso tudo é muito real. Mas a boa notícia é que a gente não tá sozinho nessa. A palavra de Deus nos equipa para superar cada obstáculo. Dá uma olhada nessa tabela, ela é bem prática. Para o medo da rejeição, qual é a solução? O Senhor é a minha força. E quando faltam as palavras? O Espírito vos ensinará.
Quando a gente se frustra por não ver resultado, a promessa é: a palavra não voltará vazia. E para aquela frieza espiritual que às vezes bate, o chamado é: volta ao primeiro amor. Percebe? Para cada desafio, a palavra oferece uma promessa. E essa frase aqui, nossa, ela fecha a questão com chave de ouro. Nosso chamado não é para a gente ser popular ou buscar aceitação. Nosso chamado é para a fidelidade a Deus. O resultado pertence a Ele. A obediência fiel pertence a nós. E agora a gente chega na última parte, que é onde tudo se conecta. A grande virada de chave aqui é entender que evangelizar não é um evento, não é algo que a gente faz de vez em quando. É quem a gente é. É a nossa identidade, que se manifesta num estilo de vida. E como isso funciona no dia a dia, no trabalho, sendo honesto e tratando as pessoas com amor. Em casa, com a família, tendo paciência, sendo um bom exemplo. Nas conversas normais, falando da nossa fé com naturalidade. E na internet, sendo um ponto de luz e sabedoria. Cada cantinho da nossa vida vira um lugar de missão. E aí, depois de passar por tudo isso, de entender o coração de Deus, a mensagem, o nosso papel, a única resposta que faz sentido, que brota lá do fundo da alma, é a mesma do profeta Isaías: Senhor, tô aqui, pode me enviar. É uma entrega total, uma oração de rendição. E para a gente fechar, que essa oração final se torne a nossa oração. Senhor, dá-nos olhos para ver os perdidos, boca para falar a tua verdade e um coração que arde pela tua glória. Usa-nos no lar, no trabalho, nas ruas e na internet. Que o nosso viver reflita o evangelho que pregamos. Amém. Que essa seja a nossa missão e a nossa maior alegria.